Salve, salve família, bom dia, é 10 horas ainda, né? Bom dia, bom dia. Eu vou adicionar aqui pra tocar próxima vez que a gente fizer live, então amanhã, porque enfim, como já deu tempo e tal, então a gente já irá começar. Mas aí eu já vou colocar aqui, deixa eu já selecionar aqui, vou colocar no Whats pra não esquecer, tá ligado? Porque eu esqueço das coisas frequentemente. Mas já era, coloquei os guerreiros. Salve, salve, Gnomo Grow, salve, salve, Lohan. Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje iniciando outra leitura, né? Hoje a gente começa um livro novo. Lembrando pra galera que acompanha, pra quem quiser pegar o PDF do livro, o Drive está aí, o livro já tá lá. Então, quem quiser, tá lá. Também queria lembrar vocês aí, começando a live, bebam água, tá, família? Se hidratem. É muito importante se manter hidratado para beleza do cabelo, beleza do rosto, para se manter saudável e enfim, outras coisas mais aí que a galera fala, né? Já disse o Drauzio Varela, vocês não são cabelo, então bebam água. É isso. Bom, família, então a gente tá aqui para mais um dia de live. A gente vai começar hoje os desafios da esquerda latino-americana. Livraço pesadíssimo. Mas antes de tudo, a gente vai para os recados, né? Deixa eu abrir aqui um recado, porque eu tenho que dar esse recado, senão eu esqueço. Beleza, já tá aberto aqui. Bom, primeiro de tudo, minhas redes sociais, morcego, Marcos, entendeu? Quiser acompanhar, quiser ver o que tá rolando, o que a gente tá discutindo, basta seguir em morcego, Marcos, Lá a gente posta tudo. Além, é claro, do Ticoteco, que aí às vezes a gente posta vídeo no Ticoteco também, então, né? Se quiser seguir lá, segue lá também. É muito importante aí esse apoio em todas as redes. Além disso, a gente tem um podcast chamado Caverna do Morcego, que tem episódios sobre os mais variados temas que envolvam política, sociologia, algumas pessoas divulgando trabalho científico e, é claro, também várias pessoas da esquerda radical falando sobre seus projetos, falando sobre atuação, falando sobre movimentos e por aí vai, tem muita coisa lá. Então, se você ainda não acompanha a Caverna do Morcego, acompanha lá no Spotify, Google Podcast, Anchor, enfim, tá em tudo quanto é lugar. Além do podcast, da Twitch, né, e depois a live, como eu sempre falo, principalmente essa de leitura, é postada no YouTube depois. Então, depois, quem não conseguir acompanhar tudo vai estar no YouTube. A gente tem um grupo de estudos presencial. O próximo encontro é sábado agora, dia 6, lá no Ateliê do Bexiga. Vai ser a Zona Autônoma Literária e vai contar aí com mais uma série de eventos neste sábado. A gente vai ter almoço vegano, vai ter feira de livros, HQs e publicações independentes, feira de artesanato e artes manuais, exibição do filme Carta aos Modernistas, 100 anos de arte de rua, que são uns 10 minutos de filme. Vai ter oficina de fanzine sobre revolução e arte popular. Vai ter uma roda de conversa sobre as HQs independentes do século XXI. Vai ter um palco com mic aberto e depois um sarau pensante com poéticas periféricas. Então vai estar toda minha literária sob influência, coletivo Dementes, que é um coletivo antimanicomial, vai ter uma galera aí de slam, vai ser muito pesado, quem puder colar, cole. Lembrando que pro grupo de estudos, né, quem puder fortalecer com R$ 10 lá presencialmente, ajuda demais. E a gente tem os cupons de desconto, um deles é na própria autonomia literária, né? Hashtag morcego na autonomia que te dá 20%. E o cupom expressão morcego nos livros da expressão popular que estão no grupo de estudos que tá lá no Drive, né? A próxima discussão vai ser sobre Gramsci, de Maquiavel a Marx, Estado, Poder e Sociedade Civil. Inclusive a galera já fez uma arte aqui especificamente sobre o tema. Valeu mesmo aí, principalmente o Roger Beat Jesus, que quem tá dando essa força, e o pessoal do coletivo Dementes. Além disso, se você quiser apoiar o projeto, né, tanto as lives, podcast, quanto o grupo de estudos, a gente tem o apoia.se/caverna-morcego, o Pix, mpbl97531@gmail.com, que o QR Code está aqui no canto, além, é claro, de poder mandar os bits no chat, de poder se inscrever aqui na Twitch, que fortalece demais toda a produção, discussão, todo esse momento de agitação e propaganda que a gente faz. Galera, tem algo que vocês querem que eu comente, que eu fale, alguma pergunta, alguma coisa antes da gente iniciar a discussão do texto? Lembrando que a gente vai começar o livro hoje, então vai ser a introdução, quer dizer, prefácio, introdução e a crise teórica da esquerda, que é o primeiro capítulo do livro da Martha Harnecker. Enfim, a gente vai ler a parte de trás, vai ler as orelhas também do livro, né? Dar uma complementada, dar uma inteirada sobre o que a gente tá falando, né?
Vamos lá que agora é com vocês. Se não tiver nada também, fala, mete marcha, morcego. Bala. Vai. É com vocês. Pá, pá, pá. Tava ansioso pra começar esse livro, inclusive. Na verdade, tava ansioso pra ler Martha Harnecker, que eu nunca consegui ler uma totalidade uma obra dela. Bom, ninguém disse nada, então eu irei iniciar a leitura, tá bom, famílias? Deixa eu marcar uma coisa aqui. Cadê? 16:20. Bom, então nós estamos aqui com o livro da Martha Harnecker, Os Desafios da Esquerda Latino-Americana. Primeiramente, atrás do livro, né, e eu acho que é uma coisa que não vai ter no PDF, tem uma frase dela. Para a esquerda, a política deve consistir na arte de descobrir as potencialidades existentes na situação concreta de hoje para tornar possível amanhã o que no presente parece impossível. Bom, ela é uma autora que tem livro, inclusive, que discute tática e estratégia, e é basicamente isso que a frase de trás, né, dessa parte de trás, elucida. A gente tem que pensar o que a gente pode fazer hoje visando o horizonte, né? Visando a ruptura, visando como que a gente derruba esse sistema, como que a gente constrói a sociedade que a gente quer. Nossas ações hoje não podem ser deslocadas disso, né? O Saul Newman, no livro Do Anarquismo ao Pós-Anarquismo, sob influência, fala. A forma pela qual a gente vai lutar taticamente vai definir também o nosso objetivo e a nossa estratégia. E é isso que tem aqui. Agora eu vou ler a orelha, que também não deve ter no PDF, porque ela fala um pouco sobre a Martha Harnecker. Eu acho que isso é muito importante pra gente entender por que a gente tá trabalhando com ela, quem é ela e por que ela tá aqui sendo uma das obras que eu tô mais animado pra gente discutir na caverna, né? Socióloga, graças a Deus alguns sociólogos salvos nesse meio, chilena, radicada em Cuba, Martha Harnecker, que recentemente nos deixou, é possivelmente a mais importante teórica da esquerda nos últimos 40 anos. Possivelmente, tá? Enfim, não vou entrar aqui nessa discussão, porque acho que nem cabe, mas interessante isso. Ela não apenas fomentou a formação de milhares de militantes ao longo de sua trajetória, através de introduções aos pensamentos clássicos do materialismo histórico dialético, como testemunhou, registrou e refletiu in loco, ou seja, presencialmente, as experiências latino-americanas da segunda metade do século XX. Então, não apenas ela fez formação política, ela falou, ela observou como ela estava presente nas revoluções do século XX. Este livro é um dos primeiros esforços de Harnecker em compreender as causas da derrota da esquerda. Então a gente não está aqui buscando entender o que deu certo, a gente está buscando entender o que deu errado, o que está dando errado. Mas principalmente em propor sua superação. Justamente a partir dos erros, né? A gente olha e fala, porra, a gente errou nisso, como que a gente faz para acertar isso? Buscando superar os erros. Esforço que prossegue pelo século XXI, enriquecido pelas experiências de onda de governos progressistas e que encontra sistematizado no livro Um Mundo a Construir. Então, para quem quiser um livro adiante desse, Um Mundo a Construir é onde ela continua isso. Em síntese, Harnecker identifica 3 fatores para a crise da esquerda, que são os 3 pontos que a gente vai estar trabalhando aqui nas próximas lives, né? A crise teórica, com o abandono do materialismo histórico dialético como instrumento da análise da realidade, que é uma coisa que a gente fala principalmente sobre a social-democracia, né? Ela deixou o método marxista para lá. Por consequência, sem conseguir identificar as contradições da realidade, na análise da realidade, a esquerda não é capaz de entender as mudanças no mundo do trabalho. A esquerda ela fica presa num modelo que é um modelo ultrapassado de luta. E, portanto, é incapaz de produzir um programa de transformações para este tempo. E essa é a segunda crise, né? A crise programática. Para vocês verem como o alinhamento teórico tem a ver também com o alinhamento de programa. O alinhamento tático vai ter a ver com o alinhamento estratégico. Uma boa leitura da realidade concreta nos permite atuar melhor sobre essa realidade concreta. E, por fim, os instrumentos de luta social do século XX tornam-se incapazes de enfrentar os desafios dos novos tempos. A gente tem novos problemas. Seja pelo engessamento, seja pelas 2 crises anteriormente citadas. Assim, sem pretensões de simplificar um problema complexo, tampouco de oferecer fórmulas mágicas, né? Não existe uma fórmula mágica da paz.
Salve, salve, racionais! O que Heidegger nos oferece são caminhos para reflexão e a superação dessas crises. E é isso o que a Caverna do Morcego tem o intuito de fazer, né? Pensar, refletir e propor novas saídas. Com esse trabalho, mais uma vez, como em toda a sua trajetória, Martha Heidegger contribui para a construção da esquerda em nosso continente, para a formação de jovens comprometidos com a transformação social, e nos lembra que, ao contrário do que celebrava Fukuyama, a luta de classes e a própria história não apenas não terminaram, como seguem pulsantes e vivas nas contradições sociais do nosso tempo. Então, o capitalismo não é o fim da história. Tem muita história pra gente ver, passar e disputar. Tem muita coisa pra gente fazer. Tem uma história pra gente mudar, né? Pra gente construir. Enfim, como vocês preferirem usar essas questões. Bom, galera, agora a gente abre lá no prefácio, né? Prefácio escrito por Miguel Henrique Stedley, um autor importante, um autor recente, um autor interessante, recomendo também ir nos escritos de Stedley. Mas, a partir de agora, vocês têm o texto nas suas mãos. E queria lembrar que é importante que vocês comentem, conversem comigo, não se acanhem, podem falar, vamos trocar uma ideia, porque é isso que ela está propondo aqui. Ela está propondo a construção de ideias, né? Então, a apresentação por Miguel Henrique Stedley. A queda do Muro de Berlim, em 1989, e a dissolução da União Soviética, em 1991, significaram muito mais do que o fim dos governos de inspiração socialista no leste europeu. Então não foi apenas o fim de governos socialistas. Para Eric Hobsbawm, representam o fim do breve século XX. De forma mais pretensiosa e precipitada, Francis Fukuyama declarou que era a própria história que encontrara o seu final. O fato é que, além das populações desses países, foi a esquerda internacional quem mais duramente sentiu o golpe do desaparecimento da então mais longínqua, ainda que breve, experiência de um sistema alternativo ao capitalismo na idade contemporânea. A União Soviética, então, é quem apresenta essa maior experiência até o momento, né, dessa escrita, na idade contemporânea de superação do sistema capitalista, né, ou pelo menos de luta contra esse sistema. E quem sente com o fim da União Soviética toda a esquerda a nível internacional. Entretanto, este foi também o último ato de uma crise que a esquerda já vivia há mais tempo. Não apenas pela burocracia ou incapacidade soviética em superar o engessamento do seu processo, mas também por uma ofensiva brutal e violenta contra os direitos dos trabalhadores dirigida pelo neoliberalismo. Então, assim como a União Soviética não conseguia superar até onde ela tinha chegado, o próprio capitalismo deixava o estado de bem-estar social e vinha com essa onda neoliberal que a gente está sentindo até hoje, cada vez mais aprofundada pelos governos de direita, né? Uma ofensiva também ideológica em que o mercado, o sistema financeiro, o elogio ao indivíduo, a livre iniciativa e a propriedade privada colocavam-se como parâmetro para os novos tempos. Nesse contexto de crise, irradiado em especial a partir da Europa, onde o estado de bem-estar social sofrerá tantos ataques enquanto alternativa socialista, não foram poucos integrantes da esquerda que depuseram as armas. Não apenas no sentido literal, como as guerrilhas latino-americanas, muito importantes, cuja última experiência bem-sucedida deste modelo de luta fora derrotado nas eleições presidenciais da Nicarágua em 1990, mas também no próprio sentido simbólico. Antigos partidos comunistas extinguiam-se ou alteravam siglas e programas. Então, a esquerda, após esse momento, começa a ficar debilitada. Tanto desde essa questão simbólica, como sigla de partido, como nome, até a questão de força, né, dos próprios programas. Concessões programáticas ao mercado e as privatizações ocorriam dos incipientes governos de esquerda. Muitos antigos militantes intelectuais proclamavam agora uma terceira via, ou simplesmente trocavam completamente Marx por Adam Smith. A utopia pelo pragmatismo, a transformação pela gestão e o impossível pelo possível. Então, esse é o ponto que, de um modo geral, as esquerdas deixam de ser radicais. Não simplesmente por deixarem de ser, mas porque há uma crise teórica, programática, das esquerdas, das potencialidades da esquerda. Render-se ao canto da sereia do capitalismo, porém,
nunca foi uma opção para a socióloga chilena, radicada em Cuba, Marta Heidegger. Possivelmente a mais importante teórica dos últimos 40 anos. Ele vai repetir o que estava na orelha, tá? Heidegger não apenas fomentou a formação de milhares de militantes ao longo de sua trajetória, através de introduções aos pensamentos clássicos do materialismo histórico dialético, como testemunhou, registrou e refletiu em loco as experiências latino-americanas na segunda metade do século XX. Este desafio da esquerda latino-americana é um dos primeiros esforços de Heidegger em compreender as causas da derrota da esquerda, mas principalmente em propor sua superação. E esse texto foi extraído do livro, e aí é outro livro pela editora Paz e Terra, Tornar Possível o Impossível, a Esquerda no Limiar do Século XXI. Esforço que prossegue pelo século XXI, enriquecido pelas experiências da onda de governos progressistas e que encontra sistematizado em Um Mundo a Construir, também publicado pela Expressão Popular. Então, meus fraternos agradecimentos aos camaradas e às camaradas da Expressão Popular, sempre trazendo coisas muito importantes para o nosso debate e para a nossa luta. Sempre. Sempre trazendo para essa batalha das ideias elementos muito importantes. Em síntese, Heidegger vai identificar 3 fatores para a crise da esquerda: a crise teórica, né, que é esse abandono do materialismo histórico dialético como instrumento de análise da realidade, e que por causa disso não consegue identificar as contradições da análise da realidade, e a esquerda não se torna capaz de entender as mudanças no mundo do trabalho e na sociedade, o que leva frequentemente a social-democracia, por exemplo, a trabalhar tudo como identitarismo, ou a focar extremamente nos sindicatos quando os sindicatos estão sendo destruídos, implodidos, explodidos. Portanto, é incapaz de produzir um programa de transformações para esse tempo. Essa é a segunda crise, né? A programática. Bom dia, cramunhão enlatado. Seja bem-vindo, camarada. Ó, a gente está lendo os desafios da esquerda latino-americana. Escrevi errado. O PDF do livro está no Drive e a gente está acabando a apresentação do Miguel Henrique Stedley, tá? E por fim, os instrumentos de luta social do século XX tornam-se incapazes de enfrentar os desafios de novos tempos, seja pelo engessamento, seja pelas 2 crises já citadas. Sem pretensões de simplificar, né, esse problema complexo, não oferece fórmulas mágicas, e como eu disse no começo, a fórmula mágica da paz não existe. Perdão. O que Heidegger nos oferece são caminhos para a reflexão e superação da crise. Lamentavelmente, quase 20 anos depois da sua primeira publicação, este livro permanece atual e vigente. Esse livro, essa versão foi publicada em 2019. Então a primeira versão é dos anos 2000, 2001, 2002, provavelmente. 20 anos depois, ou seja, depois da ascensão do Bolsonaro, esse livro ainda permanece atual, provavelmente hoje também permanece. Se hoje somos os desafios colocados pela ultra-precarização do trabalho, não gosto desse termo, mas ok, pelo desaparecimento acelerado das relações trabalhistas que caracterizaram o século passado, assim como pela ofensiva ideológica neoconservadora e a própria resiliência do neoliberalismo, em que pese o seu fracasso em todos os países em que foi implementado, como comprovam as sucessivas crises econômicas testemunhadas nos últimos anos. Em contrapartida, as causas essenciais da crise da esquerda permanecem as mesmas. Então, as crises da esquerda, os problemas da esquerda não são só pela ascensão do neoliberalismo e pelo desenvolvimento dele, mas é porque a gente não superou as crises passadas ainda. Assim, com as exigências em retomarmos a capacidade correta de analisar a realidade, de elaborar um programa que se converta em bandeiras de luta, em conquistas efetivas da classe trabalhadora, como de que os trabalhadores e trabalhadoras encontrem as novas formas orgânicas ou oxigenem as antigas formas de luta e organização. Eu recomendo marcar esse parágrafo todo, tá? Esse parágrafo todo. Com este trabalho, mais uma vez, como em toda a sua trajetória, Marta Heidegger contribui para a construção da esquerda. Opa. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Porque não apareceu. Salve, no underline device underline. Seja bem-vindo, camarada. Muito obrigado por seguir. Perdão, camarada. Perdão. Eu vou aumentar aqui um pouco ele aqui no bagulho. Mas é porque eu tô pra trás aqui também. Pronto, agora eu tô coladinho, agora não tem erro. Com este trabalho, mais uma vez, como em toda a sua trajetória, Marta Heidegger contribui para a construção da esquerda em nosso continente, para a formação de jovens comprometidos com a transformação social. E nos lembra que, ao contrário do que celebrava Fukuyama, a luta de classes e a própria história não apenas não terminaram, como seguem pulsantes e vivas nas contradições sociais de nosso tempo. Então, é isso.
Alguma pergunta, comentário, opinião antes da gente entrar na introdução, agora escrito pela própria Martha Harnecker? Agora é com vocês. Dar alguns segundinhos aí pra vocês falarem se tem algo a dizer ou não. Enfim, tem uma galera entrando, vou novamente lançar o Drive, tá? E vou dar, calma aí. Drive. Um minutinho aí pra quem quiser abrir o livro. O livro é Os Desafios da Esquerda Latino-Americana, da Martha Harnecker, está no Drive. Um minutinho aí pra abrir. A gente vai começar a introdução agora. Esse livro aqui parece ser muito bom mesmo. Bora lá que tá quase. Bebam água, viu, família? Se hidratem, que vocês podem voltar sempre com a minha aguinha. É importante se manter hidratado, é bom, faz bem pra pele, faz bem pra saúde, tá ligado? Dá um up no dia. Bebam água. E comam fruta, por favor. Inclusive eu preciso comprar fruta falando isso. Ai. O mês começou e eu já tô péssimo de saúde, mas tudo certo. Bom, é isso então. Vou começar lembrando, enquanto eu estiver lendo, podem comentar, podem conversar, podem falar aí, tá, família? Não precisa ficar quieto, não. Agora, introdução com Martha Harnecker. Nos últimos anos, tivemos o fracasso do socialismo do leste europeu. Já o capitalismo demonstrou uma surpreendente capacidade para se adaptar às novas circunstâncias e utilizar os avanços da nova revolução técnico-científica em benefício próprio, aumentando a exploração dos povos. Países pobres, depois de terem alcançado um razoável desenvolvimento econômico, caíram na estagnação até acabarem no desastre que conhecemos. Portanto, enquanto a esquerda sofre uma crise, o neoliberalismo consegue avançar. Juntamente a isso, a América Latina, nosso objetivo de discussão aqui, após a dolorosa reestruturação dos anos 80, década perdida, começou a incorporar-se à nova economia global, a um preço elevadíssimo. Uma parte considerável da população ficou excluída dos setores dinâmicos como produtores e consumidores. Em certos casos, povos, países e regiões voltaram a estabelecer ligações por meio da economia local, informal e da economia criminosa voltadas ao exterior. Eu acho importante essa parte do Castells, eu vou grifar aqui, porque a gente está falando de certos grupos que não vão entrar diretamente na cadeia produtiva. Ou seja, são grupos que não vão estar necessariamente recebendo, mesmo que estejam integrados na sociedade capitalista. Por exemplo, as pessoas em situação de rua. Elas não estão produzindo mercadoria, não estão recebendo nenhum salário, porém, em alguma escala, por onde essas pessoas estão encaixadas na sociedade, elas ajudam na produção de mais valor. Vou dar um exemplo muito claro. Aqui em São Paulo a gente tem a questão da Cracolândia, né? E a gente tem a polícia e os governos sempre reprimindo e mandando essas pessoas para os outros bairros. É interessante notar que ocorre uma especulação imobiliária em cima disso. Por exemplo, você empurra essas pessoas para um bairro que está supervalorizado. Naquele momento, alguns lugares caem de preço e os investidores da miséria vão lá e investem ali. Logo depois desse investimento, esse grupo é remanejado para outro bairro. Simples assim. Então, são pessoas que estão fora da cadeia produtiva, mas que de alguma forma ou de outra geram mais valor para os capitalistas. Vivemos tempos angustiantes, confusos e incertos. A deterioração do nível da vida da maioria da população do planeta, incluindo setores cada vez mais amplos de classe média, ou o que alguns têm denominado globalização da pobreza, é alarmante. A ameaça do desemprego é uma preocupação presente tanto nos países pobres como nos países desenvolvidos. A fragmentação social e organizativa atingiu o seu nível máximo, enquanto os sonhos de construção de uma nova sociedade se reduziram à sua expressão mais tímida. E aqui ela cita uma pessoa que eu não vou ler o nome porque eu não sei, Jerksens, não sei o que é, mas é isso. A gente tem uma exploração que cada vez atinge um nível maior, enquanto a esperança, a utopia revolucionária, o horizonte de ruptura fica cada vez mais tímido, menor, mais limitado
nos nossos discursos, nas nossas ideias, no nosso pensamento. A deterioração do meio ambiente ameaça a sobrevivência de futuras gerações. A corrupção crescente produz um efeito desmoralizador. E aqui ela traz Ramonet. Continua e continuará a estar presente o perigo da guerra, inclusive nuclear, até sempre erradicadas para sempre as causas que nascem da natureza capitalista, da ordem internacional e socioeconômica imperantes. Ou seja, essa situação vai permanecer até a gente acabar com o capitalismo. A ação política está órfã de modelos explicativos e orientadores, porque na sua maioria os velhos modelos foram derrubados. Abre aspas. E os novos não conseguem demonstrar sua eficiência em termos de crescimento com equidade. Fecha aspas. Que é um termo de Pérez. Enfim, não vou entrar nisso daí. Os esforços para inverter o retrocesso costumam desembocar na frustração e na impotência. E para muitos, a escuridão do túnel parece não terminar. Novamente, Jerks Keynes. Não sei falar o nome dessa pessoa. Torna-se urgente uma alternativa, socialista ou como se queira chamar-lhe. Se não estivermos dispostos a aceitar essa cultura integral do desperdício material e humano, que, como diz o sociólogo cubano Juan Antonio Blanco, não só gera lixo não reciclável pela ecologia, mas também resíduos humanos difíceis de reciclar socialmente, ao impedir grupos sociais e nações inteiras para o desamparo coletivo. Então, para reverter essa situação, a gente tem que propor um novo modelo organizativo, né? São enormes os desafios colocados para os povos da América Latina e para a esquerda. Cumpre recordar que a esquerda do Sul já vinha fustigada por longos anos de ditadura militar e que a centro-americana, que esteve na vanguarda da luta desde o triunfo da Revolução Sandinista, se viu muito afetado pela derrota eleitoral da FSLN, que é a Força Socialista da Nicarágua, e pela brutal alteração da correlação mundial de forças, produto da desaparição do socialismo nos países do leste europeu e da desintegração soviética. Eu colocaria um elemento a mais, que é o elemento levantado pelo Vijay Prashad, da intervenção estadunidense nesses processos do quintal dos Estados Unidos, né, que é a América Latina. Mas tá bom. A esquerda latino-americana ficou desconcertada e hoje vive uma profunda crise que abrange 3 terrenos: o teórico, o programático e o orgânico. Comentários, família. Essa é a apresentação dela do livro. Interessante. Pequena, mas interessante. Comentários, opiniões, perguntas. Antes da gente entrar na crise teórica, que é a parte principal de hoje. Pode falar sobre esses resíduos humanos e os trabalhadores do campo? Sobre resíduos humanos, se liga na frase, né? Resíduos humanos difíceis de reciclar socialmente. A gente está falando, então, de como o capitalismo ele afeta as pessoas a ponto de a gente ter certas questões, como, por exemplo, a relação entre propriedade privada e criminalidade. A relação da própria prisão, né? E eu recomendo ler e até assistir a nossa live sobre o livro da Angela Davis, Estarão as Prisões Obsoletas, e o livro do Kropotkin, As Prisões. O Kropotkin, ainda em 1870 ou 1880, mais ou menos, ele vai falar sobre algumas pessoas da esquerda da época que tratavam a questão da criminalidade como algo biológico. Ele vai olhar e vai falar, não, olha o que a sociedade produz. E aí ele vai trazer essa relação da criminalidade e da prisão com a sociedade que se forma. E é isso que ela está trabalhando com resíduos humanos, né? Resíduos humanos difíceis de reciclar socialmente. Ou seja, que na verdade eles vão ser colocados pela própria sociedade à parte e vão cada vez serem, pela opressão da sociedade também, marginalizados num nível de não conseguirem se reintegrar na sociedade. E isso é fruto do modelo que a gente tem. Ela precisa desses grupos, né? Se a gente tem criminalidade, a gente tem venda de produtos de segurança pública, produtos de segurança privada, encarceramento em massa e cada vez mais desculpas para essa questão. Bom dia, muito obrigado pelo share, muito obrigado aí pela ajuda e pelo fortalecimento. Bom dia demais, camarada. Tudo bem com você? Tudo suave? A gente leu só a apresentação e a introdução do livro. A gente ainda não entrou em crise teórica, que é o debate de hoje.
E a questão dos trabalhadores do campo, a gente vai ter algumas questões, tá? Eu não vou me aprofundar, porque eu tenho pouca base. Recomendo muito ler o livro do Samir Amin. Apenas os povos fazem sua própria história, somente os povos fazem sua própria história, porque ele trabalha muito com essa questão campesina, principalmente na época que ele escreve, né? Que ele fala que 2/3 da população trabalhadora estava nos campos naquela época. Mas, atualmente no campo, o que a gente tem é justamente cada vez maior um avanço do latifúndio e empurrando esses grupos que trabalham no campo para trabalhos cada vez mais locais, num sentido até coletivo, mas entre eles, que permitem inclusive a dissolução desse grupo com a classe trabalhadora da cidade, né? E com isso, os ataques no campo acabam não tendo respaldo da classe trabalhadora da cidade. Enfim, além da criminalização, questão ideológica e tal. E, é claro, a gente tem um avanço sobre os solos, um avanço sobre a natureza, um avanço sobre a monocultura, que torna inviável a própria autonomia desses grupos de forma sozinha, né? Até a dos povos fala sobre isso. Ela fala, a gente acaba integrando vários grupos por causa do que a gente planta, do que a gente trabalha regionalmente e de como a gente pode se integrar e trabalhar junto. O que é uma alternativa ao que o capitalismo faz, ao que o latifúndio faz. Então, entrando em crise teórica, ela parte do começo, as origens. A crise teórica da esquerda latino-americana tem uma tripla origem. Como a gente pode ver, 3 é o número da sorte. Ou do azar, né? Depende do ponto de vista. Em primeiro lugar, existe a incapacidade histórica de elaborar um pensamento próprio. E isso é um ponto muito importante, tá? Incapacidade histórica de elaborar um pensamento próprio. Que parte da análise da realidade do subcontinente de cada país, das suas tradições de luta e das suas potencialidades de mudança. Então, por mais que a luta seja internacional e universal, existe um caráter particular também. Salvo escassos esforços que se fizeram neste sentido, a tendência foi antes de extrapolar esquemas de análise de outras latitudes. A tendência geralmente tal lugar fez tal coisa, vamos fazer tal coisa. Analisava-se a realidade com parâmetros europeus. Considerava-se a América Latina como uma formação feudal quando era capitalista dependente. Não. Depende do lugar. Brasil, por exemplo, era um modo de produção escravista, tá? Importante pontuar isso, que existem limitações, inclusive, nessa análise feita. Tudo bem que ela está tentando generalizar, mas existem diferenças. Ou aplicava-se o esquema de análise classista europeu a países que tinham uma população majoritariamente indígena, o que levava a desconhecer a importância de fator étnico-cultural, de fato. Pra quem quiser, pô, morcego, tá, beleza, entendi. Qual é uma das primeiras leituras, então, que rompe com essa ideia? José Carlos Mariátegui, tá? José Carlos Mariátegui. Leiam Mariátegui. Em segundo lugar, ela não foi capaz de realizar um estudo rigoroso das experiências socialistas, que é algo que a gente está fazendo aqui no Brasil hoje em dia, né? De uns 2 anos para cá, a gente vê um aumento dessas discussões e das construções em torno desse sentido. Tanto dos seus êxitos quanto dos seus fracassos. Isto tem a ver, em parte, com a escassa ou nula divulgação científica que dela se fez, como eu falei, que vem sendo feita nos últimos anos. E também não realizou uma análise séria das causas das derrotas. Eu acho essa uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fica, né? Galera, a gente não pode falar só do que deu errado, a gente tem que falar do que deu certo e tal, não sei o quê. Perfeito. Mas pra gente aprimorar e entender aonde estão os erros, a gente precisa analisar as causas das derrotas também. E não trazer uma visão utópica de tipo, não sei o que, foi foda pra caralho e ponto. Mas, quando a gente fala de balanço crítico, a gente tem que pensar também nos erros. E pensar profundamente nos erros. Isso faz parte de aprendizado. Em terceiro lugar, que para a autora talvez seja a razão mais importante dessa crise, é a inexistência de um estudo crítico do capitalismo dos fins do século XX. Que, felizmente, aqui a gente tem desde estudos pouco sérios, como o do Rui Braga, até estudos muito sérios, como o do Ricardo Antunes. E pelo amor de Deus, não mandei pro primeiro autor que eu falei, porque ele é meu professor, tá? Mas estudos muito sérios, como o do Ricardo Antunes, como o da Andrea Galvão,
como de uma caralhada de gente da Unicamp que faz esse estudo. Ou como o Florestan Fernandes não chega a analisar, porque ele pega só o começo desse tempo, mas ele tenta começar a analisar isso, como o próprio Clóvis Moura tenta analisar esse começo também, e alguns outros autores dessa época. Mas a gente tem nomes de estudo hoje sobre isso, né? O Ricardo Antunes tem pela Boitempo uma coleção de acho que 5 livros já, que vão trabalhar todo esse momento.